O que é salvação? Bem, a salvação é o início da libertação, quando nós deixamos o pecado de lado e buscamos a Cristo. A salvação tem seu início quando nós reconhecemos nossos pecados, nossos erros, admitimos as nossas culpas. Em si, a salvação teve seu início no céu, quando Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Olha, eu acredito que a salvação vem através da graça, que é o não gratuito de Deus, que foi conquistada na cruz com a morte de Jesus. Por que ser salvo? A gente nasceu nesse mundo aqui, a gente nasce, cresce, vira criança, estuda, faz faculdade, paga a conta, e eu acredito que a nossa vida não é só isso. Acho que nós devemos e temos a certeza de que a gente já tem um lugar de paz, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele não cobrou nenhum preço para morrer na cruz. E a salvação ela é de graça, ela é dom gratuito de Deus, que foi um presente. A morte de Jesus na cruz foi um presente de Deus para com o ser humano. Ele demonstrou amor e a gente vai ser salvo por isso. O que fazer para ser salvo? Bem, segundo Santo Antônio Maria de Claret, é necessário ter eternidade na mente, Deus no coração e o mundo a seus pés. Além disso, devemos reconhecer a nossa condição de pecadores, a nossa culpa. Depois, acreditarmos na morte e ressurreição de Cristo e entendermos que em momento algum nós merecemos essa salvação. Pelo fato de que Cristo nasceu de uma virgem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o mundo foi dividido a sua história em duas partes, antes e depois de Cristo. Uma das frases de Martinho Lutero que é bem interessante é a seguinte: quando olho para mim, não vejo como me salvar. Quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Além disso, em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, nós encontramos a maior promessa registrada em toda a Bíblia, que um dia estaremos com Cristo no paraíso. Max Lucado também deixa uma frase bem interessante, que diz assim: o Pai da verdade vencerá, e os seguidores da verdade serão salvos. Nós, seres humanos, temos a certeza da salvação, mas não devemos ser presunçosos em relação a ela. Mas quem foi Jesus? Será se ele existiu? Será se realmente ele veio a este mundo? Será se esses fatos arqueológicos comprovam a existência de Jesus? Vamos descobrir agora a entrevista do pastor Rodrigo Silva no programa de Rony Von. Mas existiu um homem mesmo chamado Jesus de Nazaré? Rony... É o mesmo homem narrado pelas Escrituras Sagradas? Ótimo, foi bom você fazer essa pergunta, porque na verdade ela implica em duas coisas. Sim. Se Jesus existiu e se ele de fato é aquilo que a Bíblia diz, porque quando a gente fala mito, o mito pode ser criado de duas maneiras. Pode haver o mito como a Chapeuzinho Vermelho, que é um mito que nunca existiu, e o mito do Tiradentes, que é aquele Tiradentes retratado de roupa branca e tudo mais, com aquela forca, aquela cabeleira grande e tudo mais. Em princípio, deixe-me dizer que, embora eu creia piamente que Jesus Cristo é um personagem histórico, com confirmação histórica e condizente com aquele que a Bíblia apresenta, os relatos da ressurreição estão muito próximos ao relato da crucifixão, e mesmo historiadores judeus que não acreditam que Jesus é o Messias admitem que a história da ressurreição é verdadeira. Deus era um judeu religioso, eles não cortavam a barba em redondo, na tradição que vem do Antigo Testamento. Deus é uma pessoa com barba farta, cabelo grande, não liso como no quadro de cada loiro, pele queimada pelo sol. O corpo de Jesus deveria ser um corpo porque ele trabalhou na carpintaria, trabalho muito pesado, e haja vista, depois de uma noite inteira, sendo julgado, sem dormir, ele conseguiu carregar a cruz, um pedaço de resistência física avantajada. E a cor da pele deveria ser uma cor azeitonada, morena, como dos semitas, e o nariz bem avantajado. A partir do que foi visto no vídeo, podemos perceber que Cristo existe sim, que ele esteve nesse mundo, que um dia ele retornará, cumprindo a sua promessa, para o juízo final. Assim fica claro que a salvação existe, que ele está disponível para mim e para você. Basta que nós também estejamos disponíveis para ela. Disponível, nosso coração transbordando de bom sentimento, tendo fé em Cristo. Por isso nós cremos na salvação. Você deve crer também.